Senhor presidente, quero dedicar esse meu final de tempo aqui na tribuna do Senado, mais uma vez, para os companheiros e companheiras do Aeros. Recebi hoje no meu gabinete os advogados e também a líder sindical Graziela Baggio, que me trouxeram documentos sobre a situação dos dependentes, aposentados, pensionistas e trabalhadores do Aeros. Assim, trago a essa tribuna, mais uma vez, a atual situação que vivem os aposentados do Aeros. Recebi um relato detalhado, hoje, do escritório Castanha Maia e da diretoria do Sindicato para Assuntos Previdenciários, Graziela Baggio, sobre como andam as tratativas. E me disseram eles, após a sentença prolatada pelo doutor Jamil Rosa de Jesus, na ação da 14ª Vara Federal de Brasília, no dia 13 de julho, em face da recalcitrância da União, para avançarmos na decisão judicial, foi encaminhado a instalação de um processo de execução em autos apartados e, assim, agilizar o cumprimento da antecipação de tutela. A antecipação de tutela, com a chancela do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União assuma a complementação mensal da folha de aposentadorias do Instituto Aeros. Grande decisão do Tribunal. No processo de execução, o juízo da 14ª, acolhendo o pedido dos trabalhadores, determinou que, sem prejuízo de outras fontes, seja utilizado o dinheiro proveniente do acordo entre a AGU e o Grupo OK para o início do cumprimento da decisão de antecipação de tutela, ou seja, do pagamento que têm direito os aposentados e pensionistas do Aeros. A AGU foi intimada no dia 25 de nove para cumprir, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$220 mil a partir do 16º dia, se o pagamento não fosse feito, que, no meu entendimento, está sendo feito e a lei será cumprida. Assim, a União, entre hoje e até amanhã, há de comprovar nos autos da execução o cumprimento da decisão, ou seja, o pagamento das complementações para o contingente de aposentados que sofre há mais de 6 anos com a falência por falta de fiscalização dos governos antes do governo Lula, leia-se, antes do governo Lula, pela quebra do fundo do Aeros. E o governo Lula e Dilma é que vão passar a pagar a partir dessa data. Dessa forma, senhor presidente, eu volto à tribuna mais uma vez, para que a União atenda o mais rápido possível o comando do Poder Judiciário, atendendo também dessa forma inúmeros pedidos feitos pelo Poder Legislativo, inclusive um projeto de decreto legislativo que aqui aprovei, que já foram aprovados em diversas comissões. O Poder Executivo, com essa posição, vai estar em parceria com o Poder Judiciário e com o Legislativo, e atendendo os nossos queridos amigos do Aeros. Mais de 700 mil, não 700 mil, já mais de 700 companheiros morreram na expectativa do direito. Agora, naturalmente, os seus familiares é que receberão. Com o início dos pagamentos mensais, determinados por essa decisão da Justiça, o governo estará em um cenário propício para chamar os representantes do Fundo Aeros e ajustar como é que se farão os outros pagamentos a partir desta decisão e resolvermos de uma vez por todas esta situação tão delicada. Repito, não é dívida do governo Lula, não é dívida da presidenta Dilma, mas, como a gente fala, é herança do passado
que o nosso governo vai ter que pagar por decisão da Justiça. Senhor presidente, eu estou muito esperançoso que, a partir desse momento, tudo vai ser resolvido e não teremos mais que ficar nessa expectativa tão grande em relação à vida dos aposentados e também dos pensionistas. Eu recebi aqui a decisão tomada pela Justiça, o documento que eu tenho em mão, senhor presidente, Poder Judiciário, Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. Eu só vou ler a última parte. O que diz aqui o juiz Jamil R.J. Oliveira? Julgo procedente o pedido de condenação da União a indenizar os participantes e os dependentes titulares de benefícios dos planos de benefícios da Varig e da Transbrasil por omissão no poder-dever de fiscalização e proteção dos participantes dos planos de previdência complementar. Aqui no sentido terceiro, o item fala da lei complementar. E diz, indenização que consistirá em montantes individuais apurados nos termos declinados no tópico próprio item 142 desta sentença. Determino o imediato cumprimento pela União da decisão proferida no agravo de instrumento número, aqui fala o número, que é 20060100016434/4, pois realizada a condição imposta pelo Supremo Tribunal na suspensão de liminar, número 127, processo folha 2439. Condeno, assim, a União em verba honorária no valor equivalente a 1% do montante a ser arbitrado em liquidação a favor dos autores, sem honorários advocatícios em favor dos demais réus. Artigo 18, Lei da Ação Civil Pública. Sentença encaminhada e que seja cumprida. Por fim, senhor presidente, eu ainda quero aqui, na última página, para que não fique mais nenhuma dúvida de que os pagamentos terão que ser feitos, onde o juiz diz: inclua-se a associação nos registros processuais e a atuação como exequente pela petição da folha 22 e seguintes. O feito deve ter tratamento prioritário, pois é presumível que a maioria dos beneficiários da ação tenham mais de 60 anos de idade. O juiz diz que a maioria, como manda o Estatuto, tem mais de 60 anos de idade, essa é a análise que ele faz, e que o pagamento seja feito de imediato. E que, se o pagamento não for feito, a multa está aqui muito bem colocada. Senhor presidente, eu quero mais uma vez cumprimentar a Justiça, cumprimentar os trabalhadores do Aeros. Eu venho com eles nessa luta, eu diria, há uma década, porque antes mesmo da falência, nós estávamos brigando já, que é para que não houvesse a falência e que a Varig não fosse sucateada. É bom lembrar aqui, meu querido senador Aníbal, que isso não é coisa do governo Lula. O Lula está pagando uma dívida, essa sim é uma herança do passado que Lula e Dilma estão marcando pela não fiscalização na época do Fundo Aéreos. O importante é que essa decisão abre as portas para um acordo final entre a União e o Fundo Aéreos. Eles vão receber agora em torno aí de 70 e poucos milhões, mas, consequentemente, a decisão tomada, os pagamentos daqui para frente serão feitos de forma regular. Então, é com alegria que eu dou essa notícia em primeira mão aos companheiros do Aeros, mediante os documentos que recebi ainda hoje pela manhã, tanto da Graziela Baggio, como também do escritório Castanha Maia, que vem cuidando esta situação há muitos e muitos anos.